toda ação civil pública, ela é, na sua essência, uma ação que você visa tutelar a coletividade. Toda ação coletiva, ela visa tutelar os interesses da sociedade de uma forma geral. Seja qual tema for, meio ambiente, consumidor, patrimônio público, contribuinte, tudo que possa ser na esfera de uma coletividade, a ação coletiva funciona para isso. E vocês estão aqui para nos defender na realidade. Exatamente. A ideia aqui, como eu já falei na introdução, assim, os políticos que são réus em qualquer ação ou são sujeitos em alguma investigação, eles sempre vão levantar a esfera de perseguição política, de vingança privada, vingança pública, o que seja. Quando, na verdade, a gente trabalha um fato objetivo. Quero saber se os fatos que chegaram ao conhecimento do Ministério Público são verdadeiros. Porque, felizmente ou infelizmente, o Ministério Público não é onisciente. Por mais que a gente seja empenhado, engajado, a gente não tem como ter ciência de todos os fatos que acontecem dentro de uma cidade. Ainda mais uma promotoria como a minha, que fica responsável por 5 municípios. É muita coisa. Então, hoje você chegar num dia bom, porque tem poucas investigações aí para minha mesa, mas às vezes chega que tem 50. Então, assim, a gente tenta trabalhar gerindo meio que o caos, né? Que são investigações complexas. Se investigar uma fraude em licitação, um desvio de verba pública, não é uma situação diferente. Não é uma situação fácil, digamos, né? Mas o que eu queria dizer é, dentre as ações coletivas que existem no nosso ordenamento, uma delas é a ação de improbidade. E na ação de improbidade, você tem 3 fatos que podem ser de ação de improbidade: violação aos princípios da administração pública, lesão ao erário, ou seja, lesão ao patrimônio público de uma forma geral, ou enriquecimento ilícito, quando o agente público se enriquece de forma indevida. São os 3 fatos que ensejam a proposição de uma ação de improbidade. Só que no início de uma ação de improbidade, dependendo do fato que ensejou essa ação de improbidade, são naturais 2 instrumentos cautelares. São naturais, isso ocorre em toda e qualquer ação civil pública em que há essa necessidade. Indisponibilidade dos bens. Qual é a finalidade disso? É uma medida cautelar que você obtém para evitar que os réus daquela ação dilapidem os seus patrimônios, se desfaçam dos seus patrimônios, para evitar a condenação pecuniária final. Porque eles vão ser condenados a ressarcir o patrimônio. Então, se eles se desfizerem o patrimônio, como pagar depois? Não vai ter como pagar. Então, essa indisponibilidade serve para isso. Esse é o intento. Ninguém quer acabar com o negócio de ninguém quer acabar com a empresa de ninguém quer tirar o ganha-pão. Que é dito, inclusive, nessa entrevista, que é perguntado, né? Não, mas quando você torna indisponível o bem, isso não impede que a pessoa faça contratos. Não impede. O que ele não pode fazer é se desfazer dos bens. Adquirir outros? Adquirir bens, problema nenhum. Quer fazer contrato? Pode. Quer comprar imóvel? Pode. Você só não pode vender seu imóvel. Sim. Então, a ideia da indisponibilidade, a ideia é exatamente como o próprio nome diz. Esses seus bens estão indisponíveis. Você não pode dispor desses bens. Você pode adquirir novos bens. Você pode celebrar novos contratos. Nada disso está proibido. Então, a ideia da indisponibilidade é essa: garantir que no final do processo exista um patrimônio para poder cobrir aquilo. Exatamente, cobrir a condenação em ressarcir o erário ou uma multa civil que seja. E um outro instrumento, que é o do afastamento cautelar do agente público, que foi o que aconteceu com o prefeito e com diversos servidores da Prefeitura de Araruama. Esse afastamento, como o próprio nome diz, ele é cautelar. Ele não serve para o processo inteiro. Ninguém vai ficar afastado durante todo o processo. Porque senão você está antecipando a perda da função. Não é assim. A ideia não é essa. Então, quando você fala em afastamento cautelar, como toda medida cautelar, ela é dotada de certa temporalidade. Ela tem um tempo definido para agir. E o cerne dessa medida cautelar é retirar o agente público daquela seara em que ele exerce uma influência direta para evitar que sejam manipuladas provas, que provas sejam perdidas, que as pessoas se sintam coagidas, se sintam ameaçadas em colaborar com o Poder Judiciário. A ideia do afastamento cautelar é essa. Não é antecipar a perda da função. Um dos pedidos da ação é que eles percam as funções. Mas a gente não pode usar esse afastamento para que ele fique de forma indefinida até o final do processo. Vamos supor, faltam 2 anos para encerrar o mandato. Se o cara ficar afastado 2 anos, então na verdade eu decretei a perda do mandato. A ideia não é essa. Tanto que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ao julgar algum dos agravos dos réus, estipulou de forma muito precisa
que esse afastamento duraria 180 dias. Foi o doutor Wagner Sinelli, se não me Até o engano. final da instrução probatória. Só que qual foi o detalhe primordial aqui? Toda a ação civil pública por ato de improbidade, ela começa com 2 etapas. Existe uma etapa preliminar em que todos os réus são notificados e, ao serem notificados, eles nos fornecem uma resposta preliminar. Depois de receber essa resposta preliminar, o juiz vai analisar se vai manter aquela ação em curso ou não. Depois dessa fase, vem uma nova fase, em que eles vão ser citados para oferecer contestação. Vão ter um prazo lá e vão contestar os fatos que foram imputados a eles. Depois dessa fase, aí o processo segue. Aí vai ter a fase de provas e lá no final vai ter a fase das alegações finais e aí sai a sentença. Então é um procedimento que, na essência, demora. É lento, É né? lento na essência, ainda mais foram 22 réus, salvo engano. Muita gente, Então, né? assim, é um processo que vai demorar, naturalmente vai demorar. Então, o que o desembargador imaginou, de forma, a meu ver, até correta, tem que estipular um prazo, senão ele vai ficar afastado. Exatamente. Exatamente. Nesse interregno, a defesa do prefeito foi até o Supremo. Eu costumo dizer, inclusive, eu até sou professor e falo isso para os meus alunos, recurso faz parte. Todo mundo tem direito ao recurso, tem direito a promover a ação que ele acha adequada para tutelar o seu direito. Ninguém pode reclamar disso. Foram até o Supremo e aí o ministro Dias Toffoli decidiu, olha, vou reconduzi-lo agora, que já aconteceria No dia agora, 28, né? Exatamente. Então, assim, isso já aconteceria. Foi só uma antecipação. De 28 dias, no caso. Exatamente. Então, assim, ele não foi absolvido, o processo não encerrou para ele. Ele foi permitido que ele retornasse à sua função, ou seja, ele não está mais afastado cautelarmente da função dele. Ele pode exercer a função dele até o final. E continua sendo A investigado ideia da foi mesma essa. forma. Ele não foi, repito, ele não foi excluído do processo, ele não foi absolvido. Isso não vai acontecer nessa fase. Ainda haverá uma fase em que vão ser discutidas as provas, vão ser discutidos os testemunhos, outros documentos vão ser juntados ao processo. Ele continua réu. Continua réu. Desde o primeiro